aí, meninas. Então, gente, boa noite. É muito bom ter vocês aqui, pessoas que já estão acompanhando, né, o nosso trabalho, e vocês também estão presenciando o lançamento do nosso primeiro Conversas, né? Então, a gente fica muito feliz de já estar criando um ambiente assim de muita troca, né? De construção também. E hoje é a primeira vez que a gente faz o Conversas, né? O Conversas ele é um espaço aberto exatamente para abrir mentes, né? Construir novos caminhos com temas que podem realmente ser úteis para a gente no dia a dia, né? Então, Conversas ele vai ter sempre um tema que vai ser apresentado de uma maneira bem prática, né? E que poderá se desdobrar em mentorias individuais para quem se interessar, né? Hoje nós vamos falar sobre o poder das escolhas assertivas no gerenciamento de tarefas diárias, né? A Cássia vai falar sobre o tema. A Cássia ela é comunicóloga, né? Ela é especialista em comunicação não violenta. E a Aline também, e eu fazemos parte da equipe. A Aline ela é psicóloga, educadora comportamental, e a gente espera que vocês aproveitem bastante, dêem um retorno. Vocês já conhecem o papel da consciência, né? A curadoria. Ela nasce de um trabalho que nós três fizemos há muito tempo, que acabou se desdobrando numa parceria profissional e pessoal também, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é compartilhar conhecimento, porque a gente acredita que o conhecimento ele pode contribuir para o crescimento individual, né? Seja em que parte da vida profissional, pessoal, emocional, cada mudança que uma pessoa deseja fazer. E para ajudar com esse conhecimento, a gente usa a metodologia da curadoria de conhecimento, né? Que é o quê? A gente pega conteúdos das mais diversas áreas, né? Principalmente a de humanas, em diversos formatos, e a gente reúne encontros como esse para oferecer o que há de mais atual, o que tem se falado e o que tem se mostrado bem produtivo também, né? Então, a gente espera que vocês gostem bastante, nos dê o retorno, porque é importante para a gente. O encontro vai ser para todos participarem, a Cássia pontualmente ela vai falar sobre isso, mas no final, quem quiser conversar, e essa é a ideia, vai estar aberto o espaço também, tá bom? Obrigada, Tati. A Tati nos apresentou, agora eu vou apresentá-la, né? A Tati é jornalista e curadora, tem mestrado em comunicação e cultura, e ela gosta muito de falar que ela é uma flâneur, que é um termo em francês que significa uma pessoa que anda pelas ruas das cidades, gosta de se perder para apreciar tudo que existe, com calma, desde o canto dos pássaros até o que ela vê, o que ela ouve. Então, eu gosto muito, aprendi com ela a ser uma flâneur também. Gosto desse termo. Muito bom, minha gente. Olha, só para quebrar um pouquinho, como nós não estamos pessoalmente, não podemos nos abraçar e falar, que bom que vocês estão aqui, nós vamos fazer assim, ó, seguinte, presta atenção, quando eu falar já, nós vamos sumir e voltar. Quando a gente voltar, a gente escolhe uma pessoa, fala o nome dela e diz, faz um abraço assim em você e diz assim, não acredito, você veio, tá bom? Então, vamos lá, ok? Já! Volta! Tem que abrir o microfone, né? Volta, abre o microfone, volta, abre o microfone. Ana, não acredito! Samara! Andréia! Que bom ter Andréia, muito bom estar aí. Você está aqui! Muito bom! Que bom! Seria muito melhor pessoalmente, né, gente? Mas estamos aqui no virtual. Está chegando mais gente, Cristina, Sandra, que bom, é um prazer vocês estarem aqui. A gente vai começar, na verdade, agora, a falar sobre esse tema, né, que é o poder das escolhas assertivas.
no gerenciamento das tarefas diárias. Nós escolhemos esse tema para começar o Conversas esse ano, né, para inaugurar o Conversas, porque é claro que quem não pensou no final do ano em o que eu vou fazer o ano que vem, que objetivos eu quero ter, eu vou cumprir todas as minhas metas, eu vou querer isso, vou querer aquilo, não quero mais isso, não quero aquilo, quem não? Todas nós, né? Todos nós pensamos sempre no final do ano em ter um ano mais produtivo, um ano que realmente a gente possa atingir objetivos, ter conquistas, realizar sonhos. Então, esse tema que a gente escolheu porque faz parte, né, desse início de novo ciclo. É importante para a gente pensar, quando a gente pensa em ter objetivos, metas, conquistas, realizar sonhos, vamos pensar o seguinte, né? Que mundo que nós estamos inseridos? Qual é o mundo que nós estamos agora vivendo na nossa contemporaneidade, né? Para falar desse mundo de hoje, né, eu escolhi duas palavras que são acrônimos, que provavelmente, depois vocês levantam a mão, quem já ouviu falar, quem conhece sobre esses dois termos, né? Mais para eu saber se é muita novidade, se é pouca novidade, enfim, sobre isso. E aí tem um slide que fica mais fácil agora para vocês verem sobre essa contextualização que eu vou fazer, que eu vou falar sobre mundo VUCA e mundo BANI. Mundo VUCA e mundo BANI. Levanta a mão, quem já ouviu falar nesses dois termos do mundo de hoje? Levanta a mão, não? Mundo VUCA e mundo BANI. Olha só, gente, esse é um acrônimo, ou seja, cada vogal, cada letra, né, desculpe, vogal e consoante é uma palavra, e o mundo VUCA é um mundo que, dizem os estudiosos, que ele surge no final dos anos 80, na década de 80, no final da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse momento, começa uma nova era, uma nova fase da nossa história, vamos dizer assim, né, da humanidade, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, atualizando o mundo, já não estava bom ser volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele piorou um pouquinho, né? Então, por volta de 2018, né, um sociólogo, historiador, futurista, cientista político chamado Jamais Cacho, norte-americano, ele disse, não, as coisas estão pior um pouquinho, agora nós estamos no mundo BANI, que é também um acrônimo, o B é de brittle, que é frágil, mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Por que eu estou dizendo isso para vocês agora? Porque nós não nos sentimos num caos. Nós não parece que a gente está vivendo um mundo tão diferente do que era antes. Eu vou dizer por mim, né? Eu tenho 70 anos, então, quando eu fiz o ensino fundamental, ensino médio, a faculdade, nós tínhamos uma mente analógica, nós tínhamos quem era culto, uma pessoa culta, né, nesses tempos antes aí, né, da década de 70, 60, uma pessoa culta era uma pessoa que acumulava conhecimento, que tinha muito conhecimento, então ela ia se dar muito bem na vida, bastava isso, que ela soubesse sobre muitas coisas, e eram outros tempos, né? O pai perguntava para o filho, qual a importância da mitocôndria
nas células vegetais. Aí o filho falava, é dar energia, pai. Nossa, que filho inteligente que eu tenho. Então, era uma coisa mais ou menos assim. Era demais o acúmulo que as pessoas tinham de conhecimento e como elas entendiam que isso era o suficiente para viver. A coisa foi mudando tanto, tanto, que uma pessoa da minha geração, por exemplo, teve que entender que as coisas não eram mais tão estáveis, que o emprego não era um emprego que a gente ia entrar e ficar 30 anos, enfim, tudo foi mudando. Nós tivemos que ter uma mente, hoje a gente tem uma mente digital, então a gente teve que acompanhar a tecnologia, a gente teve que entender de tantas outras coisas, tentar se inserir nesse mundo. E isso realmente gera um incômodo, uma dificuldade da gente traçar objetivos e cumprir, da gente criar uma rotina, porque são muitos os estímulos e muita coisa que a gente tem que aprender e fazer. Eu quis trazer isso para vocês, né, para que a gente pudesse sempre pensar onde nós estamos inseridos e não ficar se sentindo um peixe fora d'água ou que uma barata tonta ou outras coisas populares que a gente costuma usar, porque parece que a gente patina no mesmo lugar e não faz nada. É porque nós estamos nesse contexto. Também vou indicar um outro sociólogo, o Zygmunt Bauman, que fala muito, o livro dele, Tempos Líquidos, não sei se alguém já leu aqui ou já conhece, Tempos Líquidos, é um texto, muito interessante para a gente entender em que mundo que a gente está vivendo, né? Que a gente diz que é um mundo caótico. A partir disso, então, é preciso que a gente tenha novas habilidades, não só um conhecimento acumulado, mas que a gente aprenda novas habilidades, inclusive sobre a inteligência emocional, sobre empatia, sobre a capacidade de reconhecer e se conectar com as emoções e os sentimentos, de uma autogestão, e tantas outras habilidades que a gente terá que ter para enfrentar esse mundo novo, né? Que não é tão novo, mas, enfim, ele está acelerado, né? Nesse sentido. E o valor que a gente tem que dar para o nosso tempo, porque apesar da gente estar nesse contexto, nós temos cada vez mais aprender a valorizar o tempo que temos. E aí, eu busquei algumas frases que eu acho muito interessantes sobre o tempo, para que a gente possa começar agora a entrar nesse momento, né, dessa conversa, e sentir um pouquinho o valor do tempo de algumas pessoas que todos conhecem, o que eu coloquei aí, e o que eles falam sobre o tempo, né? O tempo é o recurso mais escasso, e a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna e que tanto ajuda as organizações a viverem esses tempos modernos, né, ou pós-modernos, né, como diz o Bauman. Um homem que ousa perder 1 hora do seu tempo não descobriu o valor da vida. Charles Darwin. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Steve Jobs. Ontem se foi, o amanhã ainda não chegou. Temos apenas hoje. Madre Teresa de Calcutá. A vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando o tempo. Vitor Hugo. O tempo é uma ilusão. A única razão para o tempo existir para que tudo não aconteça de uma só vez. Albert Einstein. Essas frases, né, sempre estão, enfim, e algumas outras na minha mente, e o valor que eu tenho dado para o tempo.
eu penso também que quando a gente chega nessa idade, né, a gente começa a entender que realmente o tempo é uma moeda preciosa, que nós não podemos gastá-lo, e sim investi-lo em alguma coisa, né? Que tem uma diferença grande entre gastar e investir o tempo. Pode tirar o slide? Eu acho que as frases não estão mais, né? Então, olha só, eu queria, a partir dessa contextualização e da gente pensar um pouquinho no valor que tem o tempo, pensar no relógio e na bússola. Eu vou falar de relógio e bússola quando eu apresentar essa ferramenta que a gente escolheu para falar aqui hoje, e aí vocês vão, é importante a gente se preparar um pouquinho para entender essa coisa da bússola, né? A bússola, né, seria um norte, seria uma direção para onde a gente está caminhando. E eu gosto muito porque, por exemplo, uma pergunta que eu faço para vocês, né? Se vocês quiserem responder, abre o microfone e responde. Por que será que tantas metas de fim de ano falham e a gente não consegue realizá-las? Por que será? Alguém quer falar? Fala, Andréia. Eu acho porque são metas irrealistas, assim, as pessoas colocam, não começam logo pequenininho, já querem alcançar algo grande. Muito bom também, muito legal. Quem mais quer, pode responder por que a gente não consegue realizar as metas e objetivos, ou a maioria deles? Fala, exatamente Ana. Por tudo. Fala, Sandra. Exatamente por tudo que a Ana, né? A Ana falou. Andréia acabou de falar. Andréia. É porque a gente pensa muito alto muitas vezes, e aí nada acontece. Boa, Sam, que bom. Ana, o que você ia dizer? A Célia colocou a mão primeiro. A Célia também. Fala, Célia. Teu microfone está desligado. É só abrir o seu microfone. Aí embaixo. Tem um sinalzinho para você abrir. Teu microfone precisa ser ligado. Vai aqui embaixo, aqui embaixo tem um sinalzinho de microfone, clica nele, para ele abrir. É o do meio. Isso. Achou, Célia? Vai tentando abrir seu microfone e a Ana responde. Vai tentando, Célia. O que me ocorreu aqui muitas vezes a gente está muito animado no final do ano e quer abraçar o mundo e pensa um monte de coisa, mas não tem o mínimo de planejamento, né? Boa. Você uma meta, você tem que ter minimamente um planejamento. Para eu atingir isso aqui, o que eu preciso fazer? E aí recortar em pequenos pedaços, né? Fazer metas quebradinhas para você atingir um objetivo um pouquinho mais para frente. Muito bom, perfeito. Conseguiu, Célia, conseguiu abrir. Vale. Desculpe aí. Porque fica muito na subjetividade, né? Então, dá a impressão que o calendário determina que nós temos que se programar para coisas grandes, imensas, e foge do pé no chão e por aí. E aí frustra, não é mesmo? Não que as coisas não possam ter uma grande importância, um grau interessante, mas nós é que erramos na dose. Penso por aí. Legal, gostei. Aninha quer falar mais um pouquinho? Mais uma coisinha, além de eu achar que é um momento que a gente está muito empolgado e querendo fazer mil planos, que a gente está muito animado, e a gente não faz planejamento, são datas que, de repente, você não precisa daquela data para você fazer
uma meta, um planejamento, né? Que, como eu estou estudando também o calendário maia, que é totalmente diferente do gregoriano, não é que eu estou estudando, eu estou acompanhando, né? Nem estou entrando muito em profundidade, mas lá tem coisas, por exemplo, Ondas Encantadas, que são 13 dias, tá? Que você fica aqueles 13 dias com um assunto que você pode fazer alguma coisa diferente em cima daquele assunto. Aí depois começa um outro, daqui 13 dias tem um outro, sabe? Então, assim, não tem necessidade de fazer tudo. 31 de dezembro, parece que eu vou morrer aqui, vou renascer no dia 1º, tudo vai ser diferente. E não é assim, as coisas elas teriam que ser mais naturais e planejadas, né? Desculpa. Olha, a palavra planejamento aí é Acho muito que a Samara importante. queria comentar, cara. Samara, abre o seu microfone. Aí. Eu ia concluir, né? Porque tem, dependendo do teu objetivo, 1 ano ainda é pouco para fazer um pedaço dele. Aí tu tem que fazer o planejamento e ir cortando aos pedacinhos. E aí a ansiedade é tão grande que quando tu não consegue concluir nem aquele pedacinho, aí tu já quer jogar por alto e quer fazer um outro objetivo. Aí acaba não concluindo nenhum. Boa. Aline quer falar. Eu queria só aproveitar essa temática aí das dificuldades, né, do porquê que a gente não consegue, e trazer a resposta do pessoal do grupo lá do WhatsApp que a gente colocou, quais eram as maiores dificuldades, né, para a gente concluir os planos e tal. A Rayane, ela também não vai conseguir entrar agora, mas ela deixou a mensagem que ela quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Né? E então, para ela, essa dificuldade de priorizar é uma dos pontos que ela acha que atrapalha. A Jussara falou do excesso de tarefas, falta de foco, de começar e não terminar, né? Que também a gente vive isso muito, né? É uma dificuldade mesmo que a maioria das pessoas tem. E só para fazer um contraponto do que a Samara falou, a gente faz no início do ano a meta para o ano inteiro, né? Às vezes a gente não precisa fazer para um ano inteiro. Se ficar mais fácil fazer só para uma parte, para um mês, eu acho que esse entendimento de qual é a melhor forma de fazer em relação a tempo pode ser o primeiro passo, né? E eu sei que a Cássia vai ensinar isso hoje, tá, gente? Mas aí já fazendo essa provocação, né? Complementando o que a Samara falou. Então, das dificuldades, então esse entendimento desse tempo passa por toda essa reflexão que ela já falou e que a gente vai complementar. Então, essas dificuldades aí o pessoal do grupo respondeu. Que legal, Aline, que você trouxe isso. E tudo isso que vocês falaram, eu concordo. Eu penso nisso e pratico isso, tento praticar, né? Mas tem uma coisa que deu um estalo para mim, que eu mudei um pouco para como que eu pensava as minhas metas e objetivos, tanto a curto, como a médio, como a longo prazo. E aí é a questão que vamos colocar aqui um slide na tela, e a gente fala sobre isso, que foi um estalo para mim, quando eu comecei a pensar sobre isso. Todo mundo já leu, já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas. Quem não, né? Acho que todos nós. Alice no País das Maravilhas tem muito ensinamento nesse conto, nessa história. Mas uma que eu gosto muito é quando ela encontra o gato Cheshire. E ela pergunta para o gato, né? Gato, você pode me ajudar? O gato fala, sim, pois não? Alice, para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Ele pergunta para ela. E ela fala, eu não sei, estou perdida. E aí ele fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Veja, antes de tudo, tudo que eu vou dizer aqui, quando a Aline fala, a Tati fala, e vocês, eu imagino que são experiências próprias também, a gente viveu aqui, né? Quando eu imagino de fazer um plano, objetivos, metas, eu paro
penso, medito vários dias, muitas vezes, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo, porque senão, realmente, qualquer caminho vai servir, e aí não, fica muito difícil eu falar sim, não, vou, não vou, faço, não faço, porque eu não sei para onde eu estou indo. Então, a grande pergunta, né, primeira que eu sugiro e estou provocando vocês aqui para pensar é: para onde eu estou indo? O que eu quero ser, que legado eu quero deixar, que pessoa eu quero me tornar, o que eu, enfim, que profissional, para onde eu estou indo? Isso não é uma coisa fácil de responder, viu, gente? Não é de um dia para a noite. Muitas vezes, muitas pessoas que eu conheço vão fazer várias sessões de terapia para poder encontrar, porque se sente perdida, eu estou perdida, eu não sei para onde eu estou indo. Então, nesse momento, eu acho que fica aí, né, essa ideia, antes de tudo, antes da gente pensar em qualquer coisa, para onde a gente está indo, né? Que é a bússola, né, que vai nos nortear. Uma outra coisa, pode tirar o slide, Aline, por favor? Uma outra coisa também que eu acho muito importante e faço é pensar no ano ou no ciclo que passou. Pensar no que passou. Pensar no que passou nos ajuda, o ano, ou os anos, nos ajuda a fazer uma reflexão do que deu certo, onde eu acertei, por que eu acertei, o que eu fiz que funcionou, por que esse objetivo eu cumpri, esse não. Então, o que passou, né, é importante a gente voltar e pensar. Dá uma olhada na sua agenda, quem faz agenda, vê tudo que marcou e que desmarcou na agenda, como é que ficou tudo isso, né? Começar a lembrar dos eventos no trabalho, das reuniões em família, com amigos, projetos, né, dos quais você participou, e pensar um pouquinho sobre como foi tudo aquilo, né, o que rolou no ano passado. A nossa vida tem diversas áreas, né? A gente tem a família e vida pessoal, carreira e estudos, amizades, descanso e hobbies, hábitos, né, que me definem, ou hábitos que eu quero adquirir. Então, todas essas áreas da vida, a gente pode parar um pouquinho e pensar como é que foi, o que aconteceu no passado, né? E também, muitas vezes que eu penso, mais uma pergunta que eu faço é: o que eu fiz para um mundo melhor? O que eu fiz para um mundo melhor? Porque isso pode também estar nos meus planos e nos meus objetivos, né? Então, não só o individual, mas o coletivo também, né? Que é tão importante. E eu vou dar uma dica para vocês de uma coisa muito legal, que você, a partir do que eu estou falando, tem um site, a Tati vai colocar aqui no chat, anotem aí, que é a Bússola do Ano. A Bússola do Ano. Nesse site, vocês vão ver, vocês vão dar o download, baixar ali a Bússola do Ano, e sigam ali todo o roteiro que ele pede para seguir, que é muito interessante, que ajuda muito a gente pensar como é que a gente chegou até aqui, né? E para onde a gente está indo. Ajuda muito. E, por exemplo, né, as 6 frases que me definiram o ano passado. Por exemplo, né, a maior lição que eu aprendi foi, o maior risco que eu abracei foi, fui surpreendido por, a atitude mais importante que tomei por alguém foi, a maior meta, conquista ou atividade que eu concluí foi, e por aí vai, a Bússola do Ano. Então, eu recomendo que vocês abaixem lá, possam fazer, que é muito interessante. Tá colocando no chat, né, Tati, do script. Legal. Anotem aí, depois vocês vão me contar lá na comunidade como é que foi fazer isso. Agora, rapidinho, é só para avisar que a indicação do livro e o link, depois a gente coloca lá no grupo, tá? Tá legal, então, caso alguém tenha alguma dificuldade, depois a gente coloca lá no... Boa, muito bem. E agora, eu quero mais uma vez, tá todo mundo com caneta e papel aí, né? Agora, olha só,
Escrevam e depois, quem tiver coragem ou quiser, vai falar, tá? 3 palavras que resumem o ano que passou, para cada um. 3 palavras que resumem o ano que passou. Pensa aí, 3 palavrinhas. Quem tiver pronto e já puder, pode abrir, quiser falar, pode abrir o microfone que eu quero ouvir. 3 palavrinhas que resumem o ano que passou. Fala, Célia, abre o seu microfone. Tem que abrir o microfone. Enquanto a Célia... Do apanhando aí, abriu. Fale, Célia. 3 palavrinhas, quais foram? Ousadia, serenidade e coragem. Né? Um balanço que eu fiz mesmo. Oba, muito bom. Quem mais? Mesmo. Agora, no meu pós-60 foi isso. Boa, ótimo. Que bom, hein? Tá entrando bem, hein? No 60. É verdade. Quem mais? Quem mais tem 3 palavrinhas já? Eu acho que vocês não tinham pensado sobre isso ainda, né? A Andréia levantou a mão. Aí, vai, Andréia. Abre o seu microfone, pode falar. Aprendizado, coragem e determinação. Define o seu ano passado? Parabéns. Estou gostando de ver, tá ótimo. Quem mais? Carolina. Vamos lá, não pensei muito também, senão às vezes é mais difícil. Melhor o que vem na hora, né? Coloquei mudança, autocuidado e persistência. Olha, autocuidado, gostei muito, autocuidado. Excelente, excelente. Quem mais? Ana, vamos lá. Sandrinha, vai, Sandra. Positividade, coragem e serenidade. Que bom! Olha, estou gostando, viu, gente? Vocês passaram um bom ano, viu? Tá ótimo. Graças a Deus. Tá muito bom. Quem mais? Quem mais se anima? Mais 3 palavrinhas? Eu. Ana, vai. Evolução, espiritualidade e confiança. Confiança barra esperança, sabe? Confiança com a esperança. Que bom. Olha, estou gostando, porque estou sentindo aqui um clima que vai todo mundo atingir todas as metas esse ano. Vai ser o ano de todo mundo, 2025. Tem mais alguém? Agora, mais uma coisa, mais um exercício, hein? Mais alguém quer falar? Aline, 3 palavrinhas. Então, eu não consegui definir em palavras, eu não tinha pensado nisso, mas eu meio que tenho uma percepção e que eu não realizei, não evoluí assim realizando, mas eu cresci muito na produtividade, na minha maturidade, e aí eu não saberia, ainda não sei que palavras usar, mas eu percebo que eu evoluí, mas não por ter realizado, mas eu tive um aprendizado que eu entendo que me faz bem, eu me sinto segura para já começar o ano, aí sim, realizando coisas. Então, talvez uma preparação, aprendizado, confiança, algo nesse sentido, eu acho que seria, então. Que legal, adorei. Mais alguém? Agora vai, Se o seu ano passado fosse um filme, que nome você daria para ele? Um filme. Essa ficou mais Jones e não sei o que, no Tempo Perdido. Aquele que vem a bola rolando para cima da gente, sabe qual é? É esse aí. Adorei. Só corre. Indiana Jones e o templo da maldição. Quem que sabe o nome desse filme? Puxa, legal, Aline. Legal. Indiana Jones se safa de todas. Resolve tudo. Quem mais tem um filme?
o nome de um filme que resume que seria o filme. Fala, Ana. O filme que me ocorreu, que me toca demais, e que eu não canso de assistir, se eu puder assistir direto, é A Cabana. Não sei se vocês já assistiram. Mas é um filme que define o seu ano, tá? Não, como o ano teve muita evolução, muito aprendizado, e aí naquele filme acontece coisas desse tipo, assim, que você tem muita revolta e depois você cai a sua ficha que as coisas são como tem que ser. Eu assisti, acho bem legal esse filme, acho bem legal, ele tem uma mensagem essa mesmo, muito bacana. Quem mais tem um filme? Não julgar, sabe? Opa, Sandra. Não julgar. Sim, muito bom. Eu assisti esse filme, é maravilhoso. Ele traz exatamente essa mensagem. Sandra, seu filme. O meu não é um filme, é uma série. Amores Traiçoeiros. Me trouxe. É incrível. Principalmente o final do filme, é uma coisa maravilhosa. Opa! Não sei, te trouxe muitas coisas que você aproveita para a sua vida, é isso? Por isso que você lembrou dele? Sim, exatamente. Principalmente a gente tem que viver o momento. Não importa, é sempre o momento. Eu sempre faço isso da minha vida, eu vivo o momento. Eu gosto de viver. Boa. Por isso que eu gosto de ir pelo mundo, porque aí eu estou vivendo aquele momento, aquele lugar que eu estou. Muito bom, muito bom. E é no momento que a vida se eterniza, né? No final é uma outra coisa que a gente pode pensar também, e tem que viver realmente o momento, muito, com atenção, né? Com intenção, com qualidade de atenção, coisa que a gente não tem feito, né? Viver o momento com essa qualidade de intenção, presença naquele momento, não é estar presente. Eu faço uma diferença entre estar presente e ter presença. Se alguém também entendeu uma diferença, fala aí. Fala, Sam, você queria continuar. Eu acho que a gente não é feliz 24 horas, mas se a gente for 1, 2 horas imensamente feliz, a gente já ganhou o dia. Boa, muito bom, muito bom. Estou gostando de conversar com vocês, gente. Esse papo é assim, a gente tem que ouvir todo mundo para, né? Mas alguém gostaria de falar o nome de um filme, o nome que você daria para o filme do ano? Mas aí, assim, a ideia é essa mesmo. Pode ser um filme que te tocou muito, ou pode ser uma frase que você criou agora, que é o nome do seu filme. Ninguém mais? Mas pensem, tá? Vão pensando aí. Que isso daí está lá no Bússola do Ano, que depois vocês vão me contar, hein, na próxima conversa, o que vocês fizeram desse Bússola do Ano, que eu gosto muito. E aí, então, a pergunta, né, que eu fiz e que a gente desenvolveu, né, esse papo que a gente está tendo agora, é por que será que a gente não realiza, que a gente não consegue ter uma rotina, que a gente se perde? Essa foi a questão que eu levantei, né? E aí, tem um slide que eu penso que muitas coisas que vocês falaram tá ali na minha lista, nessa pergunta, nessa resposta. Por que a gente não realiza, né? E aí a gente vai apresentar, antes disso, não conhecer a meta. Pode tirar esse que eu vou falando aqui, eu vou elencando, porque também vou aproveitar tudo que vocês falaram, tá? Então, por que a gente não realiza? Vocês já falaram várias coisas, falta de planejamento, essa coisa das metas vagas e não específicas é importante também. Interessante que caiu todo mundo ou fui só eu? Não, estamos aqui. Estamos aqui. Então tá, o meu
apagou tudo. Então, olha só, isso que a Sandra falou, né? Aproveitar o momento, que a gente, primeiro, a gente não tem uma intenção para aquele momento. É preciso ter uma intenção clara. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? O que eu quero, né? Ter a atenção de qualidade e ter presença. Porque a diferença que eu faço entre estar presente e ter presença é assim. Vamos supor que eu vou no restaurante com uma amiga. Nós estamos as duas presentes lá na mesa. Só que a minha amiga não sai do celular, por exemplo, né? Eu estou ali conversando e ela não sai do celular. Ela está presente, mas não tem presença. É isso que assim como que eu diferencio. E tantas outras situações que você tem a pessoa presente, mas não tem a presença, né? Então, isso eu acho importante. As metas vagas e não específicas é assim, eu quero emagrecer esse ano. É uma meta muito vaga. Se eu colocar lá, eu quero perder 3 quilos, nós estamos em janeiro, até março. Fica mais específica, fica melhor, né? A falta de planejamento, que todo mundo falou, expectativas irreais, que todo mundo falou, muita gente falou aqui, ou seja, eu penso uma coisa tão inalcançável que depois eu me frustro, porque eu não consigo chegar lá, né? Falta de acompanhamento de o que está acontecendo comigo, falta de acompanhamento, né? E também compreender a diferença entre necessidades e desejo. E aí a gente tem um slide aqui para a gente pensar nisso. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essa diferença de necessidades e desejo. Eu acho que a gente tem esse slide, se não me engano, nós fizemos. Não fizemos? Necessidades e desejos? Necessidades e desejos foi no comunicação não violenta. Não, a gente tem aqui, mas tudo bem. Agora são os desafios e benefício da... Daqui a pouco. Vamos lá, então vamos sem slide. Tira slide das necessidades. Vamos aqui. Vocês pensam nisso? Eu quero ouvir. Vocês diferenciam necessidade de desejo? Quem tem clareza dessa diferença? Porque muitas vezes eu faço o meu calendário, eu faço a minha agenda, colocando muito desejo, poucas necessidades. O que é isso? Alguém gostaria de falar sobre essa diferença? A Célia levantou a mão. Fala, Célia. Eu vejo assim, como 2 palavras, devaneios, o pé no chão. Devaneio com o pé no chão, ou seja, tá, um ou assim outro, você né? diferencia. Porque ok. a alma, né, fonte dos desejos, a nossa alma, às vezes vai muito além do que aquilo pé no chão. Ok, tá bom, pode ser sim, essa coisa interessante que você falou. Quem mais? Necessidade e desejo. Por que eu estou falando isso, né? Como alguém mais levanta a mão aí que eu quero ouvir. No meu estudo, né, a vida toda, que foi a propaganda e a publicidade, né, eu dei aula durante 25 anos sobre esse assunto em curso superior, a gente trabalhava muito essas questões, né? Por quê, né? Porque a propaganda, ela trabalha com o desejo, não com a necessidade, né? E isso me trazia um incômodo muito grande também, né? Aquela coisa do marketing que faz você comprar e desejar coisas que você nem precisa, né? E que nós estamos inseridos num mundo assim, e o capitalismo, né, e a propaganda, ele quer acelerar esse processo de consumo o tempo todo. Então, nós nos sentimos, muitas vezes, com falta de coisas que a gente precisa ter, que a gente precisa conseguir, que a gente precisa desejar, que está ali no nosso calendário, na nossa agenda, né? Então, essa diferença é importante a gente refletir sobre, né? A necessidade são carências básicas do ser humano. Então, por exemplo, né, eu estou com sede, eu vou beber água, eu estou com frio, vou me agasalhar, né? Eu tenho privações, coisas indispensáveis na minha vida, saúde, são necessidades básicas. E aí, ok, eu vou fazer a minha agenda de forma que
que eu preciso, que eu possa cumpri-las. Já o desejo, né, o desejo são carências por produtos específicos. Então, eu estou com sede, mas eu preciso beber uma Heineken. Eu estou com sede, mas eu preciso beber a água, sei lá, XYZ, gaseificada, que eu vi na propaganda. E aí eu tenho uma pulsão, eu tenho um impulso para ir atrás disso, né? Mas os desejos também são sonhos almejados, sonhos que eu também quero realizar, né? Que estão além das necessidades básicas. Ok, muito bom, tenha os desejos também, né? São altamente pessoais e podem variar de acordo com cada um, né? Então, pensar um pouquinho sobre isso na hora também de fazer seus planos e a sua agenda, né? É importante para que a gente não tenha compras e consumo por impulso, provocados por uma cultura, provocados por um estímulo constante para você consumir, né? Então, era uma coisa que eu queria comentar. E aí, vamos entrar agora na matriz de Eisenhower, que é a prática, né? É algo prático para a gente poder pensar como que a gente pode começar, e aí pode pôr os benefícios antes da matriz, Aline. Aí, os benefícios e os desafios. Então, essa matriz, chamada de matriz de Eisenhower, ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos, ele foi um general na Segunda Guerra Mundial, general 5 estrelas, atribuem a ele a matriz, mas, na verdade, não foi ele que montou essa matriz. É que, num discurso que ele fez, ele citou um reitor de uma universidade americana, e ele disse o seguinte, né? Esse reitor, ele citou que esse reitor falou: tenho 2 tipos de problemas, o urgente e o importante. Os urgentes não são importantes, e os importantes nunca são urgentes. E aí, o autor, quem escreveu o livro, que a gente vai deixar lá também, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Stephen Covey, ele pegou essa ideia do urgente, do importante, do não urgente, importante, e ele deu o nome de matriz de Eisenhower, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, para, quem sabe, pode ser uma ferramenta interessante, né? Uma das, para vocês aí tentarem fazer a agenda do ano. Quais são os benefícios, né, dessa ferramenta? Gestão eficaz do tempo, tomada de decisão simplificada, redução de estresse, aumento da produtividade, foco no que realmente importa, e desafios. E aí tem muito desafio, porque é isso que a gente também já está conversando aqui. Falta de objetivo, não saber o que quer e para onde vai, não saber definir um objetivo ou meta com clareza e especificidade, dificuldade para delegar, crenças limitantes e problemas de autoestima, compreender a diferença entre necessidade e desejo, que é o que a gente falou agora, e mudar hábitos. Então, agora, vamos botar a matriz na tela. E aí, vamos lá. Olha só, vocês conheciam? Levanta a mão quem conhece, quem usa, quem já conhecia? Matriz de Eisenhower. A Aline já conhecia. Mais alguém? Eu não estou vendo as outras 6 pessoas. Tem alguém levantando a mão, meninas? Além da Aline, que já conhecia, ou ninguém? Acho que não, né? Eu já tinha visto, mas nunca usei. Já tinha visto falar, Carolina. Ok, Carolina, ok. Já tinha visto, mas nunca usou, nem praticou, nem pensou sobre. Olha, veja, ela é simples, né, na maneira de fazer.
eu vou contar para vocês um pouquinho como que eu faço, como que eu uso aqui eu tenho aqui na minha frente um quadro de cortiça, né, com esses 4 quadrantes, né, com o importante, o não importante, urgente, não urgente, e, olha aí, tá aí o livro, a Tatiana está colocando aí no chat. E tem muita coisa legal na internet, é só procurar a matriz de Eisenhower, vocês vão tentar praticar, fazer, exercitar, e depois também vão nos dar um feedback de como é que foi. Mas ele tem 3 quadrantes. Os 2 quadrantes superiores, que é o que é importante. O urgente é o que eu tenho para fazer hoje. Então, eu sugiro, e o que eu faço semanalmente, por semana, tá? Então, eu faço essa matriz por semana. Então, eu tenho todos os dias da semana com post-it. Post-it é bom para a gente usar. Então, vou colocando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, posso pôr sábado e domingo, ok? E eu tenho, então, ali na minha frente, fica fácil o visual, tudo que eu tenho que fazer por dia da semana. E aí não pode passar desse dia, é urgente. Se você deixar de fazer naquele dia, você vai ter algum problema, alguma consequência, do tipo, eu tinha que pagar uma conta, não paguei. Tinha uma consulta médica, esqueci. No trabalho, tinha várias coisas para entregar no trabalho, fazer entrega naquele dia, não consegui fazer. Então, são coisas que têm que ser feitas naquele dia. Sugiro também que não seja mais que 7 por dia. Então, quando começa o dia, eu já resolvo aquelas 6, 7, 5. De cara, quando começa o dia, eu já tiro da frente o que é importante e urgente. Ok? Vão fazendo sinal para mim de que ok cada quadrante. Muito bem. Segundo quadrante. É importante, mas não é urgente. O que é esse quadrante? Esse quadrante é o quadrante das coisas que eu quero realizar a médio prazo, pode ser até a curto prazo, mas não é hoje que vai acontecer, só que todos os dias eu tenho que dar um passo. Percebam? Eu tenho alguma coisa que eu quero fazer daqui a um mês. Todos os dias, ou de um dia sim, um dia não, eu me programo, eu tenho um post-it ali que eu tenho que dar um passo. Senão, daqui a um mês eu não fiz nada. E muitas vezes, chega no 29º dia, tudo que eu tinha que fazer está lá no quadrante urgente. E eu loto o quadrante urgente, boto 30 coisas lá. Por quê? Porque eu não andei aqui no não urgente. Então, eu não defini as minhas metas claras e específicas, eu não andei o que eu tinha que andar, como alguém já falou hoje, metas curtas, para atingir o que está lá na frente, eu não fiz, eu fui procrastinando, eu fui deixando. Quando chegou no último dia, eu não tinha mais jeito, eu tinha que fazer tudo naquele dia. E é o que normalmente acontece com a gente. Normalmente a gente faz isso. A gente lota o que eu chamo de relógio, que é o quadrante 1, e a bússola fica vazia lá. Que é para onde eu estou indo, para onde eu tenho que chegar, e para como eu me programei para chegar, e me planejei para chegar. Ficou claro até aí? Vão me falando, tá? Ok? Ok. Obrigada, gente. Ok. Agora, vamos uma outra coisa que eu costumo fazer para o quadrante importante e não urgente. Eu vou sugerir para vocês, pode ser que vocês gostem, tá? Eu consegui realizar coisas muito fundamentais na minha vida nos últimos anos por causa disso, tá? Então, vou dar o meu depoimento aqui no importante e não urgente. Eu sugiro o seguinte, olha, escolham uma coisa grande para fazer no ano, uma. Se vocês quiserem anotar essas dicas que eu estou dando, anote aí. Escolhe uma coisa grande. Por exemplo, eu escolhi, há uns anos atrás, que eu queria fazer uma coisa grande, foi quando eu me aposentei,
e disse, eu não vou dar mais aula na graduação, eu vou querer fazer outra coisa, e tive uma ideia de um projeto que eu queria fazer. Era uma coisa grande para mim. Na verdade, esse projeto foi daí que surgiu a consciência, a Consciência Curadoria. Era um projeto grande, ok? Agora, abre espaço para a cada 2 meses, então são 5, ok? A cada 2 meses, um dia fazer algo que você nunca fez. Um dia, abre espaço na agenda. Nunca fez. Então, por exemplo, não precisa ser coisas incríveis, não, mas pode ser assim, eu nunca pulei de paraquedas. Agenda. Tal dia eu vou para não sei aonde pular de paraquedas. Eu estou dando ideias aqui, tá? Mas pode ser uma coisa simples, por exemplo, eu nunca fui ao municipal assistir um concerto. Eu nunca fui não sei o quê, eu nunca fiz, tá? Uma ideia, tá? Abra espaço, então, e já bota aqui, no importante e não urgente. 2 em 2 meses, eu escolho um dia para fazer uma coisa que eu nunca fiz. E a cada 3 meses, eu inicio, eu começo, eu mudo um hábito. Coisa simples, do tipo, porque 3 meses, dizem os estudiosos, os cientistas, os neurocientistas, que 90 dias, se você praticar algo, muito provavelmente você vai adquirir esse novo hábito. Então, por exemplo, eu vou começar a partir de hoje, né? Então, eu vou escolher a cada 3 meses um novo hábito. A partir de hoje, eu não vou tomar mais café com açúcar. A partir de hoje, eu não vou comer mais doce durante a semana. A partir de hoje, ok? Então, é uma ideia para vocês começarem a ter coisas, porque, olha, se a gente não abrir espaço na nossa vida para coisas diferentes, coisas que eu gostaria muito de fazer, a gente não faz. Vocês concordam comigo? Se a gente não abrir espaço, esgarçar a nossa agenda, a gente não faz. Então, essa é uma ideia que, né, que funciona para mim. Eu tive um projeto grande, né, que até a gente colocou lá no Consciência um depoimento comigo lá, falando. Quando eu entendi o que era importante para mim, eu mudei a minha relação com o tempo, né? Eu, com 70 anos, resolvi que eu ia fazer um intercâmbio sozinha, na Europa, na Itália. Sozinha. Ia ficar 3 meses. E eu consegui realizar isso. Eu fui em agosto de 24, voltei no finalzinho, nos últimos dias de novembro. Sozinha. Eu tive que enfrentar muitas coisas. Eu tive que enfrentar pessoas que, enfim, preconceitos, pessoas que me perguntavam, nossa, mas então você se separou? Eu dizia, não, eu vou continuar casada. Por quê? Qual o problema? Não, mas teu marido não vai, por que não vai? Como assim? Mas ele vai deixar, ele não vai deixar. Mesmo quando eu cheguei lá, as pessoas se assustavam, mas o que você está fazendo aqui sozinha? Enfim, estou só contando para vocês. Foi uma experiência linda, incrível. Eu voltei animada, foi uma ousadia que eu fiz na minha vida e que eu queria ter feito com 18 anos e não fiz com 70, ok? Então, mas era um projeto grande, um grande no ano, né? Que eu fui planejando durante 3 anos, quase 4 anos, para conseguir, em 2024, realizar. Muito bom. Vamos lá para o quadrante 3. Esse quadrante 3 e o quadrante 4, que é não importante e urgente, e não importante e não urgente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tomarem conta dele e anotarem na sua matriz, todo dia, no final da semana, façam por semana, vocês vão ver quantas coisas estão nesse quadrante que você não delegou,
você não falou não. É um telefonema, porque um telefonema, por exemplo, alguém liga, você acha que você tem que atender na hora. No trabalho, então, é assim. Você tem que atender. Não, pera, agora eu não vou atender. Isso é um não importante, mas é urgente, porque está me chamando no telefone. Ou qualquer outro exemplo que não seja o importante que você decidiu fazer, né? A gente acha que tudo é importante, né, Carolina? A gente acha que tudo é... Eu imagino, Carolina, que eu conheço que você é uma pessoa que trabalha muito, coordena uma área grande, numa empresa multinacional. O quanto que você tem nesse quadrante? Se você quiser falar um pouquinho, eu adoraria também te ouvir, nesse não importante e urgente. É que no final a gente acha, né? Agora você falando, eu comecei a pensar o que seria não importante. E aí, quando você falou, né, são coisas que é que na hora você acha que não dá para falar não, que tem que atender a pessoa. Se você não atender, é porque você não consegue, não dá atenção, e o que a pessoa vai pensar? Você fica pensando isso. Mas no final tira o foco do que realmente é importante. E no final você se afunda nessas coisas, né? E se sente mal, não consegue fazer, se sobrecarrega e gera o estresse, tudo que é ruim, né? Que a gente não... E acho que aqui a gente está pensando em como sair disso. E fazer esse exercício de classificar e ser mais prático, né? Isso, e não pensar tanto no outro, e o que para você é o objetivo principal e o resto que não é, né? Ou não vai fazer agora, ou a pessoa que faça de outro jeito. Ou uma pessoa que está do teu lado trabalhando e que te interrompe o tempo todo. Também, por exemplo, isso acontece muito. Está do teu lado, porque hoje a gente trabalha um computador grudado no outro. E a pessoa toda hora tem uma coisa para te falar, distrai a sua atenção. Você tem que saber falar. Ou você diz, olha, você não quer conversar com fulano? Ele está desocupado ali tomando um cafezinho. Sim, vai lá. E no final não acontece nada de mal, você tem que ir tentando fazer isso, experimentando, e no final não é um fim do mundo, a pessoa também se vira e... Né? Exatamente. Ou, Carolina, uma pessoa chega para você no seu trabalho e fala, Carolina, você pode, por favor, arrumar um tempinho para conversar comigo sobre hoje, que eu estou com uma dúvida enorme. Você fala, tá bom, tá hora. Aí, você tem 10 minutos, a pessoa não para e você fica meia hora, 40 minutos com essa pessoa. Você também tem que falar, olha, eu tenho 10 minutos. 10 minutos, só acabou. Ou você delega para alguém, olha, tem uma pessoa que pode te ajudar hoje, eu não posso. Delega. Não, e como tem gente que tem facilidade, fala, acabou o tempo. Já aconteceu isso comigo, de pessoas que falam, você tem 10 minutos, aí você não conseguiu concluir, obrigado, então acabou. Acabou. E vai embora. É isso. E para a pessoa está tudo bem, é que a gente é que tem que aprender, né, a não se sentir mal com isso. Exatamente. Então, pensem sobre isso, porque isso acontece muito na vida da gente. Tantos outros exemplos, quando vocês começarem a exercitar, porque essa matriz ela é simples, mas ela ela cria mudanças no jeito da gente fazer o nosso dia a dia, ela cria realmente mudanças, a gente muda de rumo. E aí, comecem a notar quantas pessoas, quanto que foi o urgente não importante que apareceu na tua semana. E aí o outro quadrante, ele nem é importante e nem urgente. Mas acontece que a gente faz, porque às vezes a gente está cansado, estressado, a gente quer dar uma paradinha, a gente quer, não vou dar um cochilinho agora rápido, a gente dorme 2 horas, muita coisa a gente tem que eliminar. Então, mas tem que anotar quantas coisas eu fiz não urgentes e não importantes. E cortar. E vai cortando, e vai adaptando, e vai melhorando a sua agenda, e vai conseguindo se organizar melhor. Agora, o que é interessante pensar em tudo isso? Bom, primeiro, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Falem aí para mim. O que vocês acharam dessa proposta? De pensar a semana assim? Quem não conhecia? Gostaram? É uma boa dica? Sim, sim.
Ok, quem Sim, eu mais? achei. A questão é conseguir colocar em prática e ter disciplina para seguir, né? E não deixar Isto, que a rotina engula isso, porque é importante perfeito. começar a Então, tentar e ver se funciona. isso é um primeiro momento. Por que eu estou falando isso? Para muita gente que eu conto essa experiência da matriz de Eisenhower, que para mim é importante, as pessoas falam assim, mas eu uso o Evernote, eu uso o Trello, eu uso o Asana. São realmente programas muito legais para você organizar a sua semana, seu mês, principalmente para quem trabalha, né? Quem trabalha em organizações, na corporação, não só quem está com uma vida um pouco mais tranquila, enfim. Ok, mas você sabe que dá para fazer as duas coisas. Então, você tem a matriz de Eisenhower para você ir acompanhando o que você está fazendo, acompanhando os seus hábitos, acompanhando o que você podia delegar e não delegou, o que você podia deletar e não deletou, o que era importante você não fez. Você vai acompanhando. E pode ter o Trello, pode ter o OneNote, esses outros, que são... você pode colocar muito mais atividades lá, né, no dia, você pode ir eliminando o que você já fez. Eles são programas úteis. Eu não consigo usar, eu já tentei e não consigo usar. Quem já tentou usar o Trello, a Asana, o OneNote aqui, e não conseguiu? Quem já tentou? Aline? Já tentei. Já tentou, Carolina? A Samara também? Samara falou, já tentou? Já tentei, não consigo. Não conseguiu? E tem um detalhe comigo, porque como eu sou diagnosticada com TDAH, às vezes eu ponho uma meta, como você falou, tem 30 dias, 3 meses consegue adquirir um hábito, né? Aí eu tento fazer durante esses 3 meses esse hábito, quando completo os 3 meses, acabou. Não faço mais, volto a destacar zero. Acontece muito isso comigo, isso me deixa irada comigo mesma. Eu imagino. Mas, olha, você tem a consciência de que acontece isso. Então, eu acho que a primeira coisa, né, 50% do caminho já foi resolvido, eu estou consciente, eu faço isso. E você buscar recursos, tentar entender, conhecimento, várias coisas de como que você pode não fazer assim. Eu acho que isso é tudo, né, na nossa vida, acho que todo mundo passa por isso, né? Aline, fale você também. Desculpa, mas eu vou aproveitar para dar uma dica específica que eu acho que pode ajudar aqui para a Samara, que a gente usa quando pessoas tentam fazer dieta, aí termina a dieta, volta a engordar, o efeito sanfona. E você não pode marcar uma data. Você precisa, e aí na dieta hoje a gente não fala mais dieta, a gente fala reeducação alimentar, ou seja, isso que você vai fazer novo, você tem que pensar, né, que intencionalmente, e o seu cérebro está registrando isso, de que todos os dias, para sempre, isso daí vai ser feito. Entende? E aí o seu cérebro não constrói a data, a expectativa, o querer fazer logo para acabar. Então, aí o seu histórico, o condicionamento, enfim, várias crenças limitantes não vão atuar ali, porque você, para sempre, vai estar com aquele hábito. Então, às vezes, são pequenas coisinhas que a gente pode inserir dentro de várias outras ações, né? Para você cumprir e manter. Então, para dieta isso funciona. Tudo que você vai e volta, você pode usar essa mentalização, eu vou usar esse nome, que é você ter essa intenção de que a partir de hoje vai ser assim, tá? E aí, às vezes fica um pouco mais difícil, mas em compensação você consegue sustentar, porque aí você olha para o seu estilo de vida, para quem você é. Então, se você não está conseguindo, por quê? Aí você começa a resolver as questões que de fato impedem você. E não só querer acabar, né? Então, é só uma dica para uma perspectiva diferente que talvez possa te ajudar nisso, tá? Legal, muito legal. Mas acompanha a gente, que a gente vai estar sempre ajudando. Com certeza, por isso que eu estou aqui. E também acrescentando, Samara, que qual a intenção de você fazer aquilo? Porque se a gente não tiver claro de por que a gente está mudando aquele hábito, não adianta nada.
Qual a intenção? Você quer emagrecer por quê? Você quer mudar o hábito por quê? Que é isso que a Aline falou, eu tenho que ir atrás do que me bloqueia e tentar resolver ali, mas eu sei aonde eu quero chegar. Não é só porque todo mundo é magro que eu quero ser magra, porque aí não vai adiantar nada. Não é uma intenção clara do porquê que você quer emagrecer, só porque todo mundo é. Ou todo mundo é lindo, magro, entendeu? Não resolve, isso não resolve. E a Aline sabe muito bem disso. Só mais um pontinho do tempo, tá? A gente tem mais uns 15 minutinhos, então, tá? Olha só, terminando, é isso que hoje o papo é esse, sobre essa questão do tempo e de como a gente se organiza, de como a gente se realiza, atinge as metas e essas ideias que nós estamos dando e falando, e esse instrumento, essa ferramenta que é a matriz de Eisenhower. Eu vou passar agora, gostaria que se alguém quiser comentar alguma coisa, porque encerrei essa parte de apresentação, né? Eu vou ver se vocês querem conversar mais um pouco, fazer perguntas sobre isso, depois eu vou passar para a Aline, que ela vai falar sobre a mentoria, as mentorias que a gente dá, inclusive para acompanhar as pessoas nessa questão dessa organização melhor do tempo, dessa melhor autoestima, não se frustrar tanto e conseguir atingir as metas. Então, abram os microfones, quem quiser falar alguma coisa sobre, enfim, fazer aí uma consideração, dar um feedback sobre isso, sobre tudo isso, eu agradecemos. Não é um feedback, mas eu gostaria de uma dica, assim, para o caso de questões que não são urgentes e não são importantes, para eliminar, porque eu passo por isso, assim, quando você elimina, você acaba cortando a pessoa e alguns sempre ficam ofendidos. Então, queria uma dica aí nesse sentido. Eu entendi. Aí, você está falando, né, uma questão de uma pessoa, que não é importante, Pessoas, de modo geral, pessoas sem noção. Olha, não tem pessoas sem noção? Sim. Veja, esse instrumento, ele é mais para atividades e tarefas. Atividades e tarefas que você tem na sua rotina, no dia a dia. Mas o que você falou é muito interessante, porque a Aline, ela deu uma aula, pensamento crítico, como dizer não, como não quero... A primeira, a segunda eu não consegui. Isso, então, que ela falou bastante sobre isso, sobre essa coisa de você encerrar um ciclo com a pessoa e não querer mais. Claro que, Vânia, isso terão consequências que muitas vezes a gente precisa aprender a lidar com isso, estar preparado também para lidar com essas consequências, porque tem sim questões com pessoas que é o que você falou, eu não quero mais, não faz mais sentido para mim, eu quero encerrar um ciclo com essa pessoa e deixar isso para trás. A pessoa não entende. Não, e não tem muito o que explicar, porque não adianta você ficar se explicando, né? Mas isso é uma questão muito subjetiva, e para mim, né, não tem muito a ver com essa questão das tarefas diárias, tá? Mas isso tem sim, é um assunto que a gente pode voltar a ter conversas, né, Aline? Aqui é bom vocês irem falando, porque a gente vai tentando descobrir temas. Porque no eliminar já me veio as pessoas com noção que não entendem e que persistem em fazer algo que você já cortou. Entende? Eu sei como é. Vou dar uma dica, eu não sei, só uma reflexão. Eu acho que tudo isso que a gente falou em relação ao tempo e ao que a gente faz com a nossa vida acaba se entrelaçando. A gente está falando sobre a matriz de Eisenhower, mas, na verdade, é a nossa vida que a gente está cuidando. Né? Então, passa também, né, Vânia? Eu entendi a sua pergunta. Passa por eliminar também essas dificuldades. Eu consegui pensar isso. E aí, o que a gente precisa pensar, até um pouco do que eu falei para a Samara,
a gente vai passar por pensar sobre isso, sobre o que está acontecendo de fato e sobre o que eu quero. Nas nossas mentorias, inclusive, um dos primeiros passos é a gente entender os nossos objetivos, né, as dificuldades, e encontrar qual é, de fato, a questão que a gente vai trabalhar, né? Que às vezes a gente não sabe muito bem. Então, no eliminar, no caso, pessoas, você também precisa pensar sobre isso, fortalecer a autoestima, entender as consequências disso, né? E vai ter também a decisão de o outro vai ficar magoado ou não, ok, mas nesse momento eu vou priorizar a minha saúde mental, a minha organização, porque eu tenho um objetivo. Então, essa parte emocional, né, de você ter consciência desse teu cenário, de quem está impactando, como você impacta, como o outro impacta, vai ser o primeiro passo para tomada de decisão, tá? Que aí vai ter positivo e negativo, então uma decisão sempre vem, né, com esses dois lados. E aí, fazendo essa reflexão, eu acho que fica mais fácil, porque até para você verbalizar, você consegue explicar melhor e também usar a comunicação não violenta da casa, também tem a aula, porque aí você consegue até comunicar melhor o que está acontecendo e o porquê, e dessa forma não agredir verbalmente, né? Tentar aí minimizar os danos. Mas, assim, a minha dica nesse sentido seria essa, tá? Ótimo, Aline, já aproveita, então, e já fala da mentoria sobre né, os assuntos que a gente tem. Perfeito. Então, assim, até antes de começar essa parte, eu queria dar o meu depoimento, que eu conversei bastante com a Cássia, horas, tá? Porque eu tenho ainda essa dificuldade, eu também sou TDAH, então a desorganização mental, ela é parte da nossa vida. E uma das primeiras coisas que eu precisei aprender foi definir objetivo, meta, tarefa e atividade. Então, você vai do macro para o micro, que essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar nas mentorias. Você precisa entender o que é cada coisa, porque lá na ponta, o que você vai colocar aí na matriz são as atividades do dia. No final das contas, o que você vai fazer são atividades. E aí você tem várias áreas da vida. Você tem diversas formas de você trabalhar essa matriz e outras matrizes como é que se fala? Ferramentas, né, de controle de tempo. A gente trouxe uma, mas claro que a gente também precisa pensar que eu posso me adaptar com uma e não com outra. Então, eu, por exemplo, já tentei vários aplicativos, várias coisas, mas a lista de tarefa para mim é o que funciona, né? É simples e eu estou sempre à mão, escrevo, não escrevo, sempre tem um caderninho, então, para mim, é o que funciona. Então, também pensar sobre isso, né? Da gente encontrar a ferramenta certa. Enfim, então, para mim, o mais importante foi definir esse primeiro ponto, o objetivo, meta, tarefa e atividade, tá? E aí, quem tiver interesse ou ainda tem dificuldade ou quer fazer com acompanhamento, não só a matriz de Eisenhower, mas a gente usa também as metas SMART, a gente pode também trabalhar outros pontos, a gente está propondo, né, uma mentoria, que é um acompanhamento individual para a gente colocar isso aí em prática. Então, a gente faz uma anamnese, conversa com vocês, entende qual é a demanda, qual vai ser o ponto mais estratégico para a gente começar a trabalhar, até para você aprender a fazer, né? Entender o que é o objetivo, meta, atividade, né? E também fazer junto. Então, a gente tem ali 5 sessões, a gente vai trabalhar esses porquês, as crenças limitantes, vai aprender essa coisa, conversar sobre o valor do tempo, entender qual é a tua dinâmica, fazer a matriz e depois, 15 dias, a gente volta para saber se o negócio está funcionando, fazer ajustes, se deu certo, se não deu, como é que está para você, e depois mais 15 dias para voltar e ver se está funcionando mesmo com os ajustes que a gente fez. Então, de fato, a gente quer
proporcionar esse exercício, que a gente vai fazer uma matriz, mas como a Cássia falou, você pode fazer isso para várias áreas, relacionada a tempos diferentes, períodos diferentes, né? E fazendo uma, pegando a prática, depois você vai conseguir fazer sozinho e praticar isso na sua vida e até ensinar para outras pessoas, que foi o que a Cássia fez, né? Pegou o que ela conhecia, o que funcionava para ela, e agora a gente pode também usar essa ferramenta, tá? Então, essa é a mentoria que a gente vai trabalhar com vocês, 5 sessões, depois vai ter um bônus, enfim, tá bem legal. E eu vou mandar depois o link para vocês, que eu ainda não consegui criar ele, mas no máximo até sexta-feira, tá? Provavelmente na quinta eu vou mandar o link lá no grupo. Aí vai ter aquela página explicativa, tudo direitinho, para vocês poderem entender as etapas. E o nosso grupo vai ficar aberto também. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, tanto quanto a matriz da matriz de Eisenhower, quanto até mesmo da mentoria, chama a gente, né, para a gente poder ir tirando essas dúvidas. E também, lembrando, vou mandar para o grupo todas essas indicações que a gente fez aqui, dos livros, e a matriz também, ela vazia, porque quem não tiver interesse ou não puder fazer agora, pode fazer em casa com o que a gente já explicou, tá? Então, vocês vão receber também a matriz vazia, né, sem estar preenchida, para que vocês possam preencher em casa, imprimir e preencher. Eu acho que eu não esqueci de nada. Alguém tem alguma dúvida? Quer também compartilhar mais alguma coisa? A gente já está indo para o finalzinho. Conseguiram compreender? Acharam legal? E aí? Joinha? E aí? Ok. Muito bom. Olha, gente, eu espero que a comunidade consciência, que são pessoas que a gente já tem conosco, não só no Conversas, né, que é o primeiro hoje, mas também no Encontro de Aprendizados, e a gente tem lá o canal do YouTube, com as aulas da Aline sobre pensamento crítico, as minhas aulas a minha aula sobre comunicação não violenta. É só entrar lá com Ciência Curadoria e também assistir a aula da comunicação consciente, como eu chamei lá, mas é sobre a comunicação não violenta. E também a mentoria que eu dou da mesma forma sobre comunicação não violenta, principalmente com pessoas que vão ter conversas difíceis, que precisam de uma mentoria para poder conversar algo, né, difícil com alguém. Então, para encerrar hoje, eu já encerrei em outras lives dessa forma, e eu gosto muito, eu acho que ajuda muito a gente sair daqui e ficar com uma sensação de que alguma sementinha nova foi plantada na gente, sabe? E eu vou só dizer algo que eu entendo sobre o tempo, e depois eu vou pedir para vocês fazerem algo, que é o seguinte, né? O importante da vida é viver com propósito e encontrar um significado em tudo que você faz. Busque uma boa sintonia entre o tempo e a vida. Dedique-se ao que importa, de verdade. Escreva uma história sua que te encha de orgulho quando você olhar para trás. Então, é um recado, uma coisa que me veio na cabeça, eu escrevi para falar para vocês hoje. Agora, eu queria que todo mundo abrisse o microfone. Todo mundo abre o microfone. Todo mundo. Jussara, você pode abrir? Acho que ela está no ônibus. Ah, é? Talvez ela esteja ainda, né? Não chegou em casa. Bom, a Jussara, pode abrir. Ok. Por quê? Por quê? Nós vamos, não tem assim, levanta a mão e fala, tá? Nós vamos sentir aqui o timing, tempo de cada um para falar. Eu gostaria que vocês falassem assim, ó. Hoje eu me dei conta que... 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 Fala. Vai. Hoje eu me dei conta que... Hoje eu me dei conta que vou continuar do que eu procrastinei. Boa.
Hoje eu me dei conta que tenho que separar o que é importante e o que é urgente. Perfeito. Eu também me dei conta sobre essas duas coisas também. Hoje eu me dei conta que é importante dar esse primeiro passo, fundamental para a minha vida. Hoje eu me dei conta que, apesar de eu querer já começar fazendo, é muito necessário e não é perda de tempo planejar e pensar, né? Fazer o planejamento. Quem mais? Quem mais se deu conta de alguma coisa e preciso me organizar? Opa, boa, Jussara. Obrigada. Quem mais? Ana? O que você se deu conta, Ana? Do cuidado, eu me dei conta do cuidado que a gente tem que ter com o tempo, de não perder tempo, mas investir tempo. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gosto de ouvir isso no final, sabia? O que a gente se deu conta? Porque já é um caminho, né? Já é um primeiro passo importante. E a Tati, quer falar alguma coisa para a gente encerrar aqui hoje? Então, hoje eu me dei conta que a gente está sempre aprendendo alguma coisa que não prestou atenção, né? No dia a dia. E, às vezes, o tempo da gente vai água abaixo e a gente, na verdade, em vez de investir o tempo, a gente gasta tempo, né? Boa, boa. Aline, mais algum final, mais alguma coisa? Sim, eu queria agradecer a presença de vocês, de vocês Vamos tirar uma foto contribuir. Vamos tirar uma fotinho da nossa turma também? Tá. Sim, sim. Quem puder abrir a câmera. Agradecer a presença, agradecer a participação, essa troca de experiência. Eu fico, assim, emocionada, porque, de fato, vocês têm vindo, têm participado, e a gente caminhar junto nesses encontros, eu acho que vai ser muito legal. A gente vai fazer outras conversas abertas, né, para todo mundo, então, continue sugerindo ideias, né, Aline? Sugerindo ideias, sugerindo temas lá na comunidade. E no Conversas a gente vai trabalhar temas práticos, né, que a gente possa aplicar no dia a dia. Então, anotem, façam uma lista das dificuldades e tragam para a gente, porque o nosso objetivo é, de fato, contribuir, compartilhar, e como o próprio nome, né, o Conversas, fala sobre essas várias versões. Então, cada pessoa enxerga de um ângulo diferente, percebe diferente, e como a Tati falou, às vezes a gente nem percebe, né? E quando a gente se junta, é que a gente consegue entender e caminhar, tá? Então, vamos tirar a fotinho. Eu vou dar um print aqui. 1, 2, 3 e... Já! Peraí, deixa eu tirar um outro, peraí. Ok, vou botar lá no grupinho também. Então é isso, meninas e meninos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Bem. Feliz com o nosso encontro. Boa noite para vocês. Boa noite, Sandra. Boa noite, Jussara. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Adorei ver vocês aqui. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.